Eu ouvi tanto falar dessa igreja local. Né? O Marcos sempre fala de Santa Vitória, outros irmãos também. E eu estava ansioso para chegar aqui, para ver com os meus próprios olhos. Né? Vocês se lembram que muitos crentes de Jerusalém, por causa da perseguição, se espalharam e divulgaram o Evangelho, chegaram a Antioquia. E Barnabé, ele ouviu do trabalho e foi para lá para ver por si. E a palavra de Deus diz que quando ele viu o trabalho lá em Antioquia, ele ficou contente, ficou animado. Eu posso dizer que eu fiquei animado de ver tanta gente aqui, várias idades, faixas etárias, e eu estou voltando para Ituiutaba bem animado. Até eu estava com vontade de mudar para cá, mas o Marcos diz que o aluguel aqui é muito caro, então eu vou desistir, né? Brincadeira, né? Mas como é gostoso ver tanta gente aqui, né? A evidência da graça de Deus em suas vidas. Hoje eu gostaria de ler um trecho bem conhecido da palavra de Deus em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nós temos uma Bíblia que compramos em 82, quando fomos para a Escócia pela primeira vez, depois, após 8 anos aqui no Brasil. E começamos a ler a Bíblia, o King James, que tem um inglês bem antigo, né? E os meninos ficaram, pai, nós não estamos entendendo nada. Aí fomos numa livraria e compramos essa Bíblia, que começa no dia 1º de janeiro, começa em Gênesis e quando chega em dezembro de 31, já termina de ler a palavra de Deus. Esses dias, na nossa leitura diária, temos estudado o livro de Isaías. Há uns dias, poucos dias atrás, entramos na profecia de Jeremias. E esse trecho ficou na minha mente. Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos desses versículos. Isaías 6, e primeiro versículo diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Foi uma experiência pessoal. Isso é que Deus deseja de nós, que tenhamos uma experiência pessoal com Ele, com a sua palavra no dia de hoje. Eu vi o Senhor assentado num trono exaltado, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja,
isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vai e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torna insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Só até aqui essa leitura, e que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Uma palavra de oração. Pai, eu peço que o Senhor toque os meus lábios hoje de manhã, para que eu possa transmitir uma palavra adequada para essa congregação aqui. E que o Senhor, através da Tua palavra, o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir as nossas bocas para confessar que só Tu és o Senhor. E, Senhor, usar as nossas mãos para fazer o Teu trabalho e os nossos pés para andar nos Teus caminhos. Seja glorificado por meio desse estudo bíblico hoje de manhã. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante quando eu leio o livro de Isaías, vemos esse profeta olhando em direções diferentes. Por exemplo, no capítulo 1, nós vemos Isaías olhando para fora. Ele estava olhando para a nação. E o que é que nós lemos? Não é uma descrição agradável que Elias, como Elias descreve essa nação. Ele diz assim: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo não compreende. E ele diz, continua a dizer: a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Isaías olhou ao seu redor e contemplou o seu país, essa nação abençoada pelo Senhor. E o que ele viu deixou ele pasmado. E sabe, irmãos, o nosso país em nada difere da nação de Israel. Não difere. Está afundando no lamaçal do pecado, mergulhado na miséria, sobrecarregado de culpa, indo para uma eternidade de sofrimento. Quando vemos o estado moral do nosso país, como a imoralidade tem crescido, os assassinatos, a prostituição, o homossexualismo, crimes, pedofilia, infidelidade entre casais, insegurança, drogas, falta do amor, de reverência para o nosso Deus. E a lista não termina aí. Como isso deve nos dirigir a ajoelhar na presença de Deus e olhar para a nossa nação.
Todo mundo esses dias está preocupado com as tarifas do presidente Trump e as consequências que podem trazer para o nosso país. Mas, meus irmãos, o que me preocupa mais é o estado espiritual da nossa nação. E não adianta olharmos, irmãos, para os políticos para resolver essa situação, nem os filósofos, nem os inteligentes, nem as instituições financeiras, as fábricas de prazeres. Nós não devemos olhar nessa direção. E sabe de uma coisa, irmãos? Isaías olhou para a nação de Israel, o povo de Deus. E está na hora de nós olharmos para a igreja, para vermos o estado da igreja. Eu louvo a Deus pelo progresso do trabalho aqui. Mas se eu perguntar a vocês, vocês estão contentes com o estado espiritual da igreja? Será que eu estou contente com o estado espiritual da igreja local a qual pertence, lá em Ituiutaba? Nada disso. Como a gente gostaria de ver irmãos desenvolvendo os seus dons espirituais, vivendo mais perto do Senhor, chegando à maturidade espiritual. Elias olhou ao seu redor e ele ficou triste com a cena. Mas no capítulo 5, ele olhou não para a nação, mas para pessoas, grupos de pessoas dentro do país. Deixe-me ler. Abre a Bíblia para você ver isso. Ele pronunciou vários ais, né? Olha o versículo 8. Ele diz aqui: ai de vocês que adquiriram casas e mais casas, propriedades e mais propriedades. A ganância financeira, né? E depois, versículo 11, olha o que ele diz. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, se esquentam com o vinho até a noite. Os prazeres, né? Eles estavam andando atrás dos prazeres para satisfazer a carne. Versículo 18, ai dos que prendem a iniquidade, que se prendam à iniquidade, com cordas de engano. Versículo 20, o que é que ele diz? Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, e assim por diante. Vocês podem ler mais 2 vezes nesse capítulo, como ele pronuncia o ai, versículo 21 e versículos 22. O quadro que o profeta viu era desesperadora, mas depois ele teve um olhar não para fora, mas para dentro. E temos lido disso no capítulo 6, quando ele olhou para dentro, sabe o que ele disse? Não ai dos outros, não ai da nação, mas ele disse, ai de mim. Quando foi a última vez que parávamos, irmãos, e dessemos uma olhada para a nossa própria vida? Sabe, é fácil apontar o dedo para os outros e acusar o dedo, falando de tal, não, esse homem não está vivendo como um crente. Às vezes, o que eu acho dentro do povo de Deus é a calúnia, é acusações falsas. Ele é isso, é aquilo. Não. Mas quando nós olhamos para dentro e vemos a nossa natureza pecaminosa, leva-nos a dizer, ai de mim. Que tragédia para esse homem. Ele era profeta, ele era o porta-voz de Deus, mas sentiu-se inútil, incompetente. Espero que ninguém aqui seja um servo inútil
um crente que tem uma vida infrutuosa. Deus olha para nós, Ele espera ver em nós o fruto do Espírito Santo. E vocês conhecem o fruto do Espírito Santo. Se não, leia Gálatas capítulo 5 para você descobrir. Sabe, Filemão, ele tinha um servo chamado, qual era o nome de Elias? Eu quero ouvir os jovens. Não. Qual era o nome do servo dele? Onésimo, não é? Onésimo era escravo de Filemão. Eu não sei o que fez, mas ele fugiu, deixou o patrão. De certo, ele fez uma falcatrua e fugiu, deu no pé. E ele chegou onde o apóstolo Paulo estava na prisão. De certo, ele aprontou de novo e foi preso. Mas lá ele ouviu o Evangelho. E Paulo escreve para Filemão. Olha, antigamente ele era um servo inútil. Mas agora, como um crente no Senhor Jesus, ele quer voltar. E ele foi útil para mim e vai ser útil para você. Irmãos, a obra de Deus em nós deve ter o efeito de nós sermos servos úteis e usados no serviço do Senhor. Ele diz, ai de mim que sou o quê? Homem. Ele era inútil, mas também era impotente. Ele é apenas homem. Quantas vezes nós ficamos no pedestal, achando que nós somos superiores? Gente, é importante que nós olhemos para dentro e reconhecer que somos apenas seres humanos, feitos pó da terra. Como Paulo diz, somos apenas vasos, e não apenas vasos, mas vasos de barro. Não tem valor em nós. Se a nossa vida tem valor, é graças a Deus pela obra do Senhor Jesus na cruz de Calvário. Nós devemos reconhecer que nós somos impotentes. Nós estamos estudando em Ituiutaba, na escola bíblica, o Evangelho de João, capítulos 13 a 17. E no capítulo 15, o Senhor ensina os seus discípulos. Pedro, ele tinha a arrogância de dizer, Senhor, todos podem fugir e esquecer e negar o Senhor. Eu não. Eu estou pronto a ir à morte e morrer por si. E o Senhor disse, Pedro. Não, ele disse, não Pedro. Ele usou o nome antigo de Pedro, aquele que era antes da sua conversão. Ele disse, Simão, tenha cuidado. E quando chegamos no capítulo 15, tem uma afirmação do Senhor Jesus que nós precisamos aprender. O que é que o Senhor disse aos seus discípulos? Sem mim, nada podeis fazer, porque somos apenas vasos de barro. Não temos poder em nós mesmos. Irmãos, se nós vamos realizar alguma coisa que permanece para Deus, para o seu reino, nós temos que reconhecer isso. O poder não está em nós. O poder está no Senhor. A terceira coisa que nós lemos. Ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros. Será que nós temos desonrado ao Senhor
com os nossos lábios? Será que temos reconhecido, recusado confessar Jesus como nosso Salvador? Temos usado os nossos lábios para caluniar, para contar piadas sujas, para pregar o Evangelho, tendo pecados não confessados em nossa vida? Não orarmos ao Senhor? Será que somos pessoas de lábios impuras? Eu lembro-me, muitos anos atrás, eu era apenas adolescente, jovem, começando a namorar com a Elizabeth. Isso faz alguns anos, né? Mas tinha um homem da igreja. Quando ele levantava de manhã, na ceia do Senhor para orar, ele chorava tanto que deixou um poço de lágrimas no chão. Mas sabe, irmãos, aquele homem estava a viver em pecado. Um dia eu estava voltando para Elizabeth. O meu amor era tão grande, né, que eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar de volta a casa. Tanto era o meu amor, né? Está escutando mesmo? E eu saí da aldeia dela, chegou numa cidade vizinha de ônibus. Eu ouvi esse senhor que mencionei. E eu falei, vou pegar carona até o próximo lugar onde eu tinha que pegar a terceiro ônibus. Eu vou pegar. Quando eu cheguei perto, eu vi, opa, parece que é o filho dele, mas eu não conheço essa gente. E será que não vai, se calhar não vai haver lugar para mim no carro? Voltei para trás. No dia de domingo, eu falei para o filho, eu te vi ontem lá em Lanark, né? Ele foi, eu? Não fui eu, não. Eu falei, eu vi o carro do seu pai, eu vi o seu pai. Tinha gente com ele estranha. E veio à tona. Ele voltou para casa e falou assim, pai, você estava na cidade de Lanark no dia de ontem? Por que você estava? Aí tudo veio à tona. Ele tinha outra família, outra mulher e outra família. Certo? E irmãos, será que os nossos lábios, esse homem adorava chorando, mas eram lábios impuros. E nós temos que examinar a nossa vida. Havia outro olhar superior. E veremos em breve como ele tirou os olhos dos homens e fitou-os em Deus. Isso é uma lição para nós. Nós devemos admirar outros irmãos, especialmente quando dão conselhos, né, de valor, quando as suas vidas indicam que vivem perto do Senhor, quando estão prontos para nos ajudar. Mas confiar no homem, nunca. Sabe o que o salmista diz? Não confiam em príncipes, os melhores dos homens, em meros mortais, incapazes de salvar. Salmo 146, versículo 3. E outra vez o salmista escreveu, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Irmãos, nós não devemos confiar em nós mesmos. Nem devemos confiar em outros. Não devemos tê-los como heróis. E o que nós vamos ver? Quando Isaías levantou os olhos,
que é que ele viu? Como é que o capítulo começa? No rei, em que o rei Uzias morreu. O profeta Isaías exerceu parte do seu ministério durante o reinado de Uzias. E Uzias era um homem que inspirava admiração, porque era bem-sucedido, inteligente, construiu muitas cidades, fortalezas, tornou a nação uma nação próspera. Ele ganhou muitas guerras, realizou muitas proezas. Mas, irmãos, Uzias era mortal. No ano em que o rei Uzias morreu. E eu acho que Isaías tinha o rei Uzias como um ídolo, como o seu exemplo principal. Mas sabe de uma coisa? O profeta Isaías, o rei Uzias morreu em desgraça. Morreu em desgraça. E o trono de Judá ficou desocupado. E foi neste mesmo ano que Isaías decidiu levantar os olhos para mais alto. Ele diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E, meus irmãos, esse é o segredo de viver para o Senhor. O que é que Hebreus capítulo 12 diz? Olhando para Walter? Não, Walter tem pés de barro. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E olha, vale a pena. É verdade que o Senhor foi crucificado, rejeitado, desprezado, mas olha onde é que Ele está. Ele olhou além das dificuldades, dos sofrimentos do presente. E onde é que Ele está? Assentado à destra de Deus, no trono de Deus. Meus irmãos, se nós fitarmos os nossos olhos em Cristo, temos descoberto o segredo de permanecermos, de sermos constantes na nossa fé e no nosso testemunho. Ele viu o soberano Uzias. O que mais ele viu? A glória do Senhor. Mais? Ele viu o soberano Uzias. Ele viu os serafins. Oh, como os serafins podem nos ensinar muitas coisas, né? Por exemplo, humildade. Os serafins são seres importantes, mas não são superiores ao Senhor. Eles têm 6 asas e usam 2 asas para fazer o quê? Cobrir o rosto. Parece que está a dizer que nós não somos capazes de olhar diretamente para o quê? A glória do Senhor. O brilho da glória do Senhor ofusca e ultrapassa o brilho do sol, meus irmãos, e o brilho dos serafins. Vemos não apenas a humildade desses seres celestiais, mas vemos a indignidade desses seres, porque com 2 asas cobrem o seu rosto, com 2 asas cobrem o quê? Os pés. Qual é a lição que eu devo tirar disso? Com 2 asas, eles cobrem os céus. É como se eles confessassem que não estavam dignos de pisar ou de ministrar na presença do Senhor. Irmãos, isso deve ser a nossa atitude, né? Senhor, como é que o Senhor teve tanta misericórdia, tanta graça da tua parte para uma pessoa como eu?
Quando eu penso, gente, na minha origem, nós viemos de uma família de mineiros de carvão, né? Uma profissão desprezada, né? Mineiro é a última camada da sociedade. Mas já sabem de uma coisa? Deus colocou a sua mão sobre a vida. Começou com os meus avós, tanto paternos como maternos, né? Eles eram as primeiras pessoas daquela geração para crer no Senhor Jesus. E muitas vezes quando eu estou na presença do Senhor, quer seja em casa ou na casa de oração, eu ponho-me a pensar, Senhor, entre as multidões deste mundo, entre as multidões dos 5 continentes, entre as pessoas da aldeia onde eu nasci. Eu não nasci numa cidade grande, numa aldeia pequena. Como é que o Senhor colocou os seus olhos em mim, no meu ser, e me salvou, Senhor? Me chamou para o seu serviço e ter esse privilégio de servir ao Senhor no Brasil, né? Gente, eu ponho-me a pensar, eu sou indigno, eu não mereço nada disso. Mas eles usam as asas, 2 asas para fazer o que mais? Para cobrir o rosto, para cobrir os pés e para voar, né? Isso mostra para mim a alacridade com eles servem ao Senhor. Eles voam para cumprir as ordens do Senhor, para realizar a vontade de Deus. Será que nós temos essa mesma vontade para realizar o desejo de Deus para nós? Quantos estão aqui, salvos pela graça de Deus, mas já ainda não voam, por assim dizer, para obedecer ao Senhor por serem batizados, por fazerem parte de uma igreja local? Quantas vezes nós falamos, cruzamos os braços e dizemos, eu vou deixar isso para o obreiro de tempo integral, eu vou deixar isso para os presbíteros da igreja. Gente, cada membro da igreja é importante, né? Houve uma orquestra muito grande lá na Inglaterra. E o regente era um homem rigoroso. E um dia o homem que tocava a flauta, ele pensou assim, sabe, quem é que escuta a flauta a tocar? Ele pensou, sabe de uma coisa, eu vou fazer um teste aqui. E durante o ensaio da orquestra, ele parou de tocar. E logo o regente falou assim, está faltando a flauta aqui. Às vezes você pensa, quem sou eu? Pobre. Eu não tenho nada a fazer para o Senhor. E você para, você desiste. Não se esquece que o regente lá do céu está olhando e está fazendo. Onde está fulano? Onde está Beltrano? Você é importante para a existência e o progresso desta igreja local. E nós devemos, irmãos, voar para servir ao Senhor. Os serafins, eles têm prazer para proclamar a grandeza, a glória do Senhor, né? Olha o que diz o versículo. Eles proclamam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Exércitos do céu. Você lembra quando o Senhor estava para ser crucificado, né? Pilatos, com arrogância, disse para ele, o Senhor não sabe que eu tenho poder para
para conservar o Senhor em vida, eu tenho poder para mandar matar o Senhor. O que é que o Senhor disse? Você não tem poder em nada, não? Se não for dado por aquele que é superior. Não? E além disso, o que é que ele disse? Ele disse assim, numa vez, eu tenho o poder para chamar 10.000 anjos para me atender. Olha o poder do Senhor, a glória do Senhor. Os exércitos do céu são à sua disposição. E os anjos, os serafins, tinham prazer, olha a felicidade dele em servir o Senhor dos exércitos. Nós fazemos parte desse exército. Eu não estou perguntando a você se você está a servir ao Senhor, mas o que eu quero saber é se você está a servir ao Senhor com alegria. Nós devemos ter prazer, sentir a honra que é de servir ao Senhor Jesus. A felicidade. E note bem o que eles clamam. Eu pulei sobre isso. Eles clamam o que é? Santo, santo, santo é o Senhor. Eles têm prazer em falar uns com os outros. Não era para o mundo. Falaram uns para os outros, como se estivessem prontos a avisar os outros. Olha, estamos a servir o Senhor dos Exércitos, mas Ele é santo. Ele exige santidade da nossa parte. Esse é um assunto que não se ouve muitas vezes nas igrejas locais, não é? Mas é um fato. Santo, santo, santo. Estava preparando outra mensagem e veio à minha mente uma anedota que eu ouvi há muitos anos atrás. Mas eu vou usar aqui hoje. F.B. Meyer tem livros traduzidos para o português. Mas ele era um grande pregador. Ele escreveu muitos artigos, publicou muitos livros da sua autoria. E quando as canetas, a tinta saíram no início, ele foi uma das primeiras pessoas a comprar a caneta, a tinta. Não é como nós achamos outra, né? Nem é como a caneta do Marcos que ele trouxe hoje. Ele tem uma caneta a tinta. Ele foi usar, sabe de uma coisa? Não escreve. Por que não escreve? Porque não tem tinta. Certo? E, sabe, servir ao Senhor, e eu estou falando com reverência, sem a tinta do poder do Espírito Santo, não adianta, gente. Mas outra coisa, voltando para F.B. Meyer, logo ele descartou aquela caneta. Sabe por quê? Porque estava deixando uma mancha de tinta nas suas mãos. Ele não gostou nada disso. Encostou a caneta. Mas ele relata que muitas vezes, antes de fazer uma viagem, quando ele ia abrir a caneta e tirar lápis, borracha, esferográfica, né? Ele viu aquela tinta, ele imaginava que aquela caneta, a tinta estava a falar para ele. Maia, eu me lembro que você nunca escreveu um artigo sem me usar. Você nunca saiu numa viagem sem me levar. E ele olhava para aquela caneta e dizia assim, caneta, eu queria tanto usar você, mas eu não posso. Por quê? Porque você é uma tinta suja.
E muitas vezes o Senhor olha para nós e diz: eu gostaria de usar você. Eu quero usar você. Mas você tem uma vida suja. Quero ser um vaso de bênção. E a outra estrofe diz: para ser um vaso de bênção, eu desejo uma vida real, uma vida pura e santa, revestida do amor divinal. A hora já venceu. Fica para a próxima vez. Nós vamos falar que ele viu o soberano Uzias, trono vazio. O trono do céu, gente, nunca fica vazio, nunca ficará vazio. Deus é soberano da nossa vida. Ele viu os serafins, são um exemplo para nós de humildade, de prontidão para servir ao Senhor. Mas ele olhou mais para cima. Ele viu o Senhor Deus. E isso prendeu o seu coração, levou ele a dizer: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Será que o Senhor descartou a vida de Isaías, como o F.B. Meyer descartou aquela caneta? Não. O que é que ele fez? Um dos serafins voou e tirou usando tenaz, porque era uma brasa viva. E com isso ele tocou os lábios, purificou os lábios do Senhor. Será que temos um crente aqui que a sua vida não é agradar ao Senhor? Você tem coisas na vida que você sabe que precisa ser ajustado, precisa deixar essas coisas para trás para ser um vaso de bênção? Não pensa que o Senhor vai descartar você. Ele quer usar você, mas uma coisa é necessária. O que é necessário? 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: Elias, jovem, o que é que diz? Sem olhar na Bíblia. Sabe de uma coisa? Eu me lembro em Ituiutaba, na região como um todo, que cada domingo a lição tinha um versículo. E todo mundo tinha que citar esse versículo. Tinha que aprender durante a semana e citar o versículo. Foi uma boa maneira de fixar a palavra de Deus em a nossa mente e no nosso coração. Quantos de nós memorizarmos a palavra de Deus, gente? Certo? 1 João 1, 9 diz: se ele usa essa frase várias vezes. Se pecarmos. Eu escuto irmãos dizendo: quando pecarmos. Gente, não é quando. O pecado não deve ser o normal da nossa vida. Deve ser a exceção. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas não deve ser a regra da nossa vida. É a exceção da nossa vida. Se pecarmos. Se pecarmos, Deus deixa de ser o nosso Pai ou não? Se pecarmos, temos um advogado junto a Deus, não é? É isso? Não. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai.
O Senhor não deixa de ser o nosso Pai. Mas o que pode acontecer é que pode cortar a nossa comunhão com Deus, que é uma tragédia. E quando chegamos no versículo 9 do primeiro capítulo, ela diz: se confessarmos, tudo depende. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos purificar de toda a injustiça. As brasas tocaram os lábios de Isaías e logo depois ele ouviu o clamor do céu dizendo: quem há de ir por nós? E voltamos ao fato, gente, que a nossa experiência é pessoal com Deus. Certo? O que é que ele diz? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que o resultado do nosso estudo hoje de manhã seja essa. A consagração da nossa vida. Não quer dizer que Deus vai mandar você para outro estado brasileiro, outro país da América do Sul, ou para mais longe. Mas Deus quer que você comece aqui a servir ao Senhor. Mas tudo depende de nós, se confessarmos os nossos pecados. E se estivermos prontos aqui hoje de manhã de dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Não é necessário atravessar o oceano para servir ao Senhor. Basta atravessar essa rua para conversar com seus vizinhos. Mas que você diga: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que assim seja. Amém.